você dubla. Mas espera um minutinho, porque agora a gente vai para o outro lado daqui, da dose dupla, a dupla sertaneja, que é o Caio. E aí, Caio, tudo bem? Ixi, eu mutei você, Caio, peraí. Agora pronto. É verdade, agora posso dizer que está tudo excelente. Você está bem? Eu estou ótimo. Caio, obrigado por ter aceito Eu que agradeço, um prazer. Convite de estar aqui. E numa semana que o Rick, do Rick Morty, para quem não sabe, do desenho, que você foi o primeiro dublador dele, ganhou um monte de prêmios. Então, esse é o ano do desenho, né? Aliás, né? Ao invés de te perguntar como começou a dublagem, que eu vou te perguntar depois, eu vou primeiro perguntar como caiu esse papel nas suas mãos. O Rick foi um presentaço que eu ganhei, realmente foi um deleite, foi muito gostoso ter feito esse trabalho. Eu comecei a trabalhar na Dubbing Company em Campinas pouco tempo antes de ganhar o personagem. Eu trabalhei muito pouco tempo lá, na verdade. E o Renan, que é a voz do Morty, falou comigo, falou, apareceu um teste aqui para um desenho, você não está afim de fazer? Acho que você pode dar conta do personagem e tal. Eu falei, claro, vamos lá. Desenho, adoro. Aí ele colocou na tela a primeira imagem, né? Aí eu assisti um pedacinho e falei, vixe, tem a ver com De Volta para o Futuro. Nossa, eu nunca assisti, tô tão ferrado. Mas aí, ainda bem que foi o lei do engano, né? Falei, bom, vamos lá. Tentei fazer mais próximo do original possível, tal. Aí fiz o teste, ok, passou uns dias, o cliente aprovou. Ele falou, escolheram a tua voz. Que maravilha! Que bom, bora lá então. E nesse mesmo dia eu tinha falado para ele, por que você não faz o teste pro Morty? Vai ter tudo a ver, acho que vai dar super certo. Dito e feito. Ele tava meio assim, não sei se faz. Eu tava falando, faz. Faz que esse personagem tem que ser teu. Se eu for fazer o Rick, você vai ter que fazer o Morty. Vai ser legal. E aí a gente começou a trabalhar e rolou muita química. Foi muito divertido ter feito esse trabalho com ele. Acho que a batuta dele dirigindo foi impecável. A gente tinha autonomia, às vezes, para trocar texto, para fazer adaptação, piada. Então foi muito gostoso de ter executado esse trabalho. E aconteceu, deu no que deu, né? Sucesso, bacana, mas é o tipo da coisa que quando a gente faz um trabalho, a gente não sabe o que vai dar certo, não vai dar certo, não tem nem como imaginar. E veja o que aconteceu. Felizmente, eu tive o privilégio de fazer parte de um pedaço dessa história. Foi muito bacana. E como que ele estaria nesse momento com esses prêmios aí? Certamente bebendo, viajando por aí, dando a menor importância. O que ele falaria, alguns? Eu quero beber. Eu quero beber? Pode ser. Ou... Aliás, quando eu estava analisando essa dublagem, existia, não sei, um baixo-assinado para você voltar a dublar o Rick. Os fãs são meio doidos por isso, por ir atrás. Fã, né? Fã. Sim. Não, mas a gente tem esse apego do original, não é? Quando a gente começa, depois é difícil alguém tirar a voz e depois colocar a voz de outra pessoa, mesmo que a pessoa faça um excelente trabalho, isso não tenho dúvida. Mas é muito difícil esse afeto que a gente tem com o personagem e a voz, não é? Mas, por exemplo, eu vou fazer essa pergunta, você responde se quiser. Por que foi tirado esse personagem de você? Na verdade, ele não foi tirado de mim. A decisão foi única e exclusivamente minha. Eu que optei por deixar o personagem. Foi uma decisão muito dura, muito difícil. Eu sofri bastante com isso, mas foi por uma questão mercadológica, digamos assim. Não foi porque simplesmente não quero mais fazer, não gosto. Pelo contrário, eu vou ter um carinho eterno por esse personagem. Mas na época, por circunstâncias de mercado, eu acabei deixando o personagem e, inclusive, parei de trabalhar no estúdio, né? E envolveram várias questões. Logística, porque eu estudo em Campinas, eu sou de São Paulo, e eu estava no começo da carreira, começando a crescer aqui, então eu mais ou menos ia ter que optar por uma praça, ou lá ou aqui. E uns outros detalhezinhos, né, meio chatos, mas é coisa do mercado, como tem em qualquer lugar. E é aquela coisa, eu não me arrependo, mas eu lamento. Porque, inclusive, no dia que eu conversei com o Renan, e inclusive, preciso deixar claro que foi difícil para todo mundo, né, na época, quando o Renan veio ter uma conversa particular comigo, a gente sentou, conversou cara a cara e tal, o dia que eu optei por não fazer mais,
No dia seguinte foram confirmados nos Estados Unidos mais 70 episódios. Então pense, né? Puxa, que coisa. Então acontece, faz parte. Infelizmente, esse foi o desfecho que teve. E aí rolou a questão do abaixo-assinado e tal, por alguns fãs, mas assim, como eu sempre disse, eu não me oponho a voltar a fazer. Hoje, se quiserem que eu volte a fazer, eu volto. Mas não existia essa possibilidade, até porque isso hoje seria uma sacanagem com o Enio, que me sucedeu, né? Que na época também tinha feito o teste. Então, Sim. por uma decisão minha, fazerem essas mudanças fica meio complicado, né? Então, enfim, as coisas hoje são diferentes, mas aconteceu porque tinha que acontecer na época. Mas o seu carisma com o personagem, ele existe, o seu afeto com o personagem, claro. Para sempre, isso será eterno. Sem ele, ou se eu voltar para ele um dia, a gente não sabe, quem sabe, né? Vai saber. Agora eu volto à pergunta inicial que eu fiz para o Arthur, como que você entrou nesse negócio de dublagem, hein? Um pouco diferente dele, na realidade, eu desde criança sempre gostei de imitação, brincar com voz, essas coisas, né? Puberdade começava a mudar, mudança de voz, vários agudos, então eu gostava de brincar com isso. Ok, mas isso é uma coisa distante. Eu venho de meio corporativo, trabalhei em banco, na Receita Federal, já tive empresa, então já vim de um outro meio. E um dia, estava lá em 2011, junho de 2011, na minha empresa, pensando, falei, nossa, não é isso que eu quero pro resto da vida, né? Mas o que será que eu quero? Aí comecei a lembrar dessas questões de quando eu era mais novo e fiz mais ou menos o que o Arthur fez. Busquei no Google cursos de dublagem, que eu lembrei sobre isso. E caí aonde? Universidade da Dublagem também, no mesmo lugar. Só que diferente dele, quando eu marquei lá para ir conhecer o curso, eu já sabia quem eram os professores e tal, e um deles, o Ulisses Bezerra, do qual eu sou bastante fã, inclusive por conta do Shun de Andrômeda, porque eu sou da geração dos Cavaleiros do Zodíaco, ele abriu a porta, e eu estava na base da escada. Eu olhei ele lá, aí eu fiquei mentalizando, não fala besteira, não fala besteira, não fala besteira, não fala besteira, não fala besteira. Cheguei lá em cima e falei, cara, sou seu fã, desculpa, não tinha como não falar. Foi assim. E aí eu entrei para assistir 30 segundos de uma aula. 30 segundos viraram uma chave na minha cabeça e falei, é o que eu quero para o resto da vida. E assim começou. Eu comecei a estudar, fui fazer teatro, né? Porque para dublar nós temos que ser atores profissionais. Fiz, inclusive, teatro com este senhor, que aí está do lado também. E aí me formei, tirei o DRT e tal, e comecei a dublar, e faço isso até hoje, e só isso. E eu adoro, amo o que faço. Você lembra da sua primeira dublagem, Caio? Lembro e lembrarei para sempre. A minha primeira dublagem foi no dia 13 de outubro de 2013, então daqui a pouco vão completar os 7 anos. Sim. Foi no estúdio BKS com a Laudi. Foi a Laudi que me dirigiu, ela é a mulher do Nelson Machado, e o técnico na época era o Gabriel Silvestre. Trabalho com ele ainda até hoje, com a Laudi também. Foi um filme que chama Você é o Próximo. Eu fiz 3 pontas nesse filme. As 3 pontas morrem no filme. Pontas são personagens pequenos, né? Então a minha estreia na dublagem foi morrendo 3 vezes. Isso é engraçado porque justamente hoje existe uma piada interna da Laudi comigo que sempre que eu tenho uma escala com ela eu já sei que eu vou morrer. Então eu já morri muito nas mãos da Laudi. É impressionante. Então ficou essa brincadeira. Ela já inclusive me escalou para um filme para fazer uma cena. Era uma cena que tinha um cara, um filme japonês, não lembro o nome, que era um cara que entrava no carro, começava a dirigir, ele batia na parede e explodia o carro. Ela me escalou para isso, de propósito, porque ela sabia que, vou dar um personagem para ele morrer.